Primeiro culto foi muito, muito abençoado essa palavra. Eu espero que Deus fale conosco da mesma maneira. Jeremias capítulo 18. Pastor, já sei de cor e salteados Jeremias 18. Quando a gente fala Jeremias 18, já sei que é o texto da casa do oleiro. É verdade? Eu já sei, pastor, porque durante esse ano eu já passei algumas vezes na casa do oleiro, eu sou aquele vaso de barro, pastor, olha, eu recentemente voltei lá, eu precisei ser moldado pelo Senhor. Então esse texto mexe muito conosco e fala muito, porque é uma realidade que nós vivemos, amém, igreja? Jeremias capítulo 18, diz assim, do 1 até o 4, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Qual foi a palavra? Levanta-te e desce depressa à casa do oleiro. E aí ele diz, e ali você ouvirá o quê? A minha mensagem. O 3 diz, então desci à casa do oleiro, e vi o trabalhador com a roda, meu irmão, e o 4 para encerrar, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se nas suas mãos. Então o que ele fez? Por isso ele moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Jesus, fala conosco, ó Pai. Precisamos ser moldados por Ti, Jesus. Precisamos ser moldados hoje novamente, Pai, por Ti, Jesus. Então ministra para nós, Pai, ministra aos nossos corações, Pai, fala conosco, Deus, traga a porção nossa hoje, ó Pai, que nós precisamos ouvir a sua voz, amém, gente? O tema da mensagem é deixando Deus nos moldar novamente. Precisamos ser moldados hoje pelo Senhor. Pastor, mas eu fui moldado já esse ano, uma vez, 2 vezes, se for necessário, hoje deixa Deus te moldar novamente, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje, de maneira especial, abra o seu coração. Eu disse para a Paulinha que essa semana, eu comecei com a semana, desde segunda-feira no meu coração, o pastor Kleber trouxe a mensagem semana passada, e Deus colocou esse tema no meu coração, mas eu tentei correr desse tema, preparei uma outra mensagem, ontem à tarde estava rascunhando, e o Espírito Santo puxou minha orelha e falou, não, vai novamente em Jeremias 18, porque eu estou precisando ser moldado essa semana. E eu estava de novo na roda, meus irmãos, o Senhor me colocou na roda, e eu precisando algumas arestas, tirar, mudar, mexer comigo, e eu falei, Jesus amado, o Senhor tem diversas formas de falar conosco, meus irmãos. O Senhor pode falar com a gente de diversas maneiras, e Ele não limita o poder dEle, Ele fala através de um louvor, Ele fala aqui na igreja através da palavra, Ele fala através de um rádio, Ele fala, meu irmão, uma pessoa, e Ele tem profetas também que pode falar conosco, amém? Profeta já falou comigo várias vezes, meus irmãos. Já tive pessoas que foi na minha casa e falou a palavra do Senhor e confirmou a palavra do Senhor. Já tive aqui na igreja pessoas de entrar e que falou conosco e que nós somos muito alimentados por aquela palavra. O Senhor então pode usar profetas para falar conosco. Eu creio nisso. Você crê, amém, meu irmão? Mas tem uma melhor forma de o Senhor falar conosco. É o que a Bíblia ensina do secreto, em Mateus capítulo 6, versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz, mas, quando você orar, vá ao seu quarto, tira lá no seu aposento, feche a porta, feche a porta e abre o seu coração, e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai que te vê em secreto o recompensará, e algumas versões dizem o recompensará publicamente. Essa é a melhor forma de ouvir Deus falar. Deus fala com você quando você busca Ele, quando você clama ao Senhor, Ele se revela a você, amém, meus irmãos? O Senhor se revela a você, e eu quero declarar para você que Deus quer falar com você, e essa semana Ele vai preparar para você ouvir a voz dEle. E eu fiquei ontem preparando a mensagem, e o Espírito Santo tocando no meu coração, que é bom quando Deus manda um profeta falar conosco, mas é algo também preocupante, porque se Deus está usando profetas para falar conosco, é porque às vezes nós não estamos dando ouvido para a voz dEle, amém, igreja? Às vezes Deus tem que levantar uma outra pessoa para falar com você, porque às vezes você não está tirando tempo para falar com Ele.
É importante um profeta, mas mais importante é você ouvir a voz do Senhor, e é esse tema que eu quero trazer hoje, aqui na palavra do Senhor. A Bíblia fala que o profeta Jeremias, o Senhor chama ele, e ele fala: olha, se levante e desça à casa do oleiro. Deus poderia pegar, e Deus poderia já falar para Jeremias qual que era a palavra que ele queria. Deus já poderia dar uma palavra certa para Jeremias, já entregar a palavra para ele e falar: Jeremias, ó, é isso, isso e isso, porque foi Deus que chamou Jeremias, é isso, isso, isso. Não, Deus quis ensinar para ele. Ele fala: Jeremias, vai lá e desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar o que você tem que aprender hoje. Algo me chamou a atenção quando eu estava lendo o texto que fala: desce a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro, meu irmão, é nós termos que, para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos descer, nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Eu preciso desacelerar um pouco, eu preciso falar assim, ó, eu quero ouvir a voz do Senhor. Descer a casa do oleiro, meu irmão, é ter disposição para abrir mão da minha vontade, para abrir mão do que eu creio que é certo. Às vezes o Senhor está falando, não é do seu jeito. Essa semana eu estava achando que estava tudo bem, e estava tudo em ordem, até o dia que eu escorreguei, que eu pensei: Senhor, acho que eu fiz algo errado, eu não estou conseguindo ouvir a sua voz, e Deus vem e fala: não é do seu jeito, Gustavo, é do meu jeito. E eu pensando: Senhor, eu preciso. E Deus falando às vezes: desce um pouquinho, se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Desce, coloca o seu coração para ouvir, meu irmão. Como que nós podemos ouvir a voz do Senhor se nós não descermos? Tem gente falando que quer ouvir a instrução do Senhor, mas só quer subir, só quer, eu vou fazer do meu jeito, é o meu orgulho, eu sei. Não, meu irmão, desça para ouvir a voz do Senhor. Deus dá uma ordem para ele e fala: olha, desce. Descer, meus irmãos, muitas vezes não é estratégia, não é só cilada do diabo para a sua vida. Fala: eu diminuí, eu tive que recuar, eu tive que desacelerar, eu tive que abrir mão de algo no meu dia a dia. Sabe por quê? Porque isso foi o projeto do diabo. Não, meu irmão, se você está nas mãos do Senhor, o fato de você ter que descer, desacelerar, também faz parte do projeto de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo de ansiedade. Nós já entramos agora em outubro. Eu estava ontem à noite rascunhando a pauta, que hoje vai ter a reunião de pastores. E eu pensei nas pautas, só falava do final de ano, Natal, da virada do ano, janeiro, e eu pensei: meu Deus, eu falei: será que eu estou ficando louco? Eu fiz essa pauta esses dias. Por quê? Porque o tempo está voando, meus irmãos. Porque nós estamos querendo tudo para ontem, não é isso? Nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos estudar mais, nós precisamos correr mais, nós precisamos fazer mais, nós precisamos produzir mais, nós precisamos tudo tem que ser rápido, tem que ser tudo para ontem. Quando Deus fala: não, é necessário descer, desacelerar, senão nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E se nós não pararmos, se nós não sairmos dessa correria, meu irmão, nós não vamos conseguir observar a obra do oleiro. O Senhor te chama hoje para que você tenha um tempo hoje de desaceleramento, para que você consiga observar o que Deus quer falar com você. O Senhor está doido, meu irmão, para ter comunhão contigo. O Senhor está doido para trazer estratégias novas. O Senhor está doido para curar, para restaurar, para limpar. Mas nós precisamos ter o despertamento de saber: Senhor, eu quero ouvir, Senhor, faça conforme Tu queres. Mas nem atenção para o Senhor nós estamos dando mais. Se eu perguntar: você consegue orar? Você fala: pastor, só na correria, no caminho, tal, não conseguimos ouvir, não conseguimos falar. Dentro de casa nós não conversamos às vezes, não é verdade? Às vezes a correria é tanta que você esqueceu de falar um assunto que era da semana passada. E aí você vai conversar um assunto hoje, já está atrasado já, porque você já não tem mais tempo. Porque nós queremos correr muito, nós fazemos isso todo o tempo. O 2.0, 2 vezes lá do WhatsApp já não está mais suficiente para nós, meus irmãos. Eu contei aqui no primeiro culto que eu tenho um amigo que ele me boicotou esses dias. Porque normalmente quando já vem a mensagem, eu já vejo na hora.
E aí o irmão mandou uma mensagem para mim, e a mensagem tinha 2 minutos e pouquinho, e eu li em 1, porque eu normalmente vou no 2, meu irmão, tá? E aí eu respondi para ele em 1 minuto e meio. E ele falou assim: ô Gustavo, como é que você me respondeu? Se eu te mandei um áudio de 2 minutos e meio, está 1 minuto e meio, você está me respondendo. Aí eu falei: cara, que você fala muito devagar, e eu já ouvi. Aí para boicotar, sabe o que ele estava fazendo? Ele começou a mandar uma mensagem devagar, mas bem devagar. Ele começou a gravar e falou assim: oi, eu queria falar com você, para me provocar. E eu falei: cara, não vou ouvir mais sua mensagem. E eu falei assim: eu vou tentar, estou doido que o WhatsApp faça 3 vezes já lá, meus irmãos, porque a gente não está mais tendo tempo para ouvir, porque a gente fala: não tenho mais tempo, eu estou tudo corrido. Mas o trabalhar do Senhor para Jeremias foi: Jeremias, ele não quis dar a resposta, ele falou: olha, vai, volta, senta lá e começa a ver o trabalho do oleiro, porque no trabalho do oleiro eu vou falar com você. Ele está falando: Jeremias, desacelera, veja a obra que eu estou fazendo, e dentro disso eu vou trazer um ensino para você. Nós precisamos pedir para Deus, para que o excesso do trabalho não prejudique a minha comunhão com o Senhor, o excesso do estudo, o excesso das atividades, o excesso, meu irmão, não me prejudique, quanto mais dentro de casa e com o Senhor, porque senão nós não vamos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos tudo, meus irmãos, e tudo vai ficar. Nós queremos tanto, mas tanto não é suficiente para nós, porque na hora que acabar esse tanto, você vai querer o outro tanto. Eu falava com a Paulinha esses dias, e eu falei: amor, nós estamos cansados. E aí nós pensamos, eu falei: eu estou orando a Deus, e nós vamos rascunhar uma estratégia, porque nós não podemos ficar assim, porque senão nós não vamos ouvir o que Deus tem para nós, nós não vamos ouvir a direção do Senhor para nós, senão eu vou só fazer, e às vezes vou entrar no automático, e Deus às vezes vai falar: vem aqui que eu quero te ensinar, vem. Deus nos ama tanto, meus irmãos, que eles vêm e falam assim: está ali, como se o pastor William fosse o trabalhador. Vem aqui, ele é o oleiro, está fazendo a obra ali, é devagarzinho, está tocando, tem um tempo certo. Comece a desacelerar, para você ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo muitas coisas, nós estamos esquecendo de observar. Nós precisamos observar o que Deus tem para nós, amém, meus irmãos? Nós queremos nos afirmar tanto para pessoas, nós precisamos não deixar a peteca cair, mas tem hora que a peteca precisa cair, meu irmão, porque se ela não cair, você não vai abaixar para entender qual que é a vontade de Deus. Nós precisamos tanto nos afirmar para as pessoas, e as pessoas têm que ver que nós estamos do mesmo jeito, que nós somos ainda super-heróis, meus irmãos, que nós temos que provar algo para alguém. Para com essa besteira, você não precisa provar algo para ninguém, você tem que ouvir a voz do Senhor, você tem que saber qual que é a direção para a tua vida, porque quando você for lá na casa do oleiro, Ele vai moldar você conforme Ele deseja, não é conforme eu desejo, amém, igreja? Precisamos desacelerar. Ele chama Jeremias e fala: contempla a obra do oleiro. Pessoas que eu fui ver agora no Google, uma estatística, o número de ateus do mundo, meus irmãos, mais de 90%, todos os ateus são concentrados nas grandes cidades. E aí fizeram uma pesquisa, a pessoa que cresceu no campo, que mora no campo, ela não tem dificuldade para reconhecer as grandezas de Deus, porque a pessoa, ela olha para a natureza, ela olha para a árvore, ela olha para o céu, ela olha para o campo, e ela fala: tem um Criador que fez tudo isso. Ela consegue contemplar as grandezas que Deus criou, ela consegue ver a mão poderosa de Deus agindo, ela consegue ver as belezas do Senhor. Eu falei, quantas vezes você vai às vezes para um lugar que o céu é limpo, você vai para o interior, meu irmão, quantos que já fizeram isso, aquele céu estrelado, e você começa a contemplar, fala: uau, como é maravilhoso a grandeza de Deus.
Já tentou contar as estrelas quando você era pequeno? Já tentou contar as estrelas? Você conta e não acaba. Você fala, meu Deus, como é uma imensidão. Eu gosto do meu irmão, quando eu vou na praia, eu vejo aquele mar, você senta com a cadeira, você pode sentar no pé aqui do início do mar. Aquela onda vem forte lá de trás, você começa a ver aquela onda girar, aquela onda quebrar, mas quando ela chega no seu pé, ela perde total força. E você pensa, meu Deus. A Bíblia fala que Deus deu ordem às águas e eles não vão passar dali. Aí você fala, como é que pode um Deus tão grande, tão maravilhoso que age? Mas quando a pessoa está na cidade, o que ela faz? Ela olha as obras das mãos dos homens. Aí a pessoa se torna ateu, porque ela vê muito a obra das mãos dos homens, ela vê grandes prédios, ela vê grandes empresas, corporações, e ela fala, uau, isso me dá valor, isso alegra o meu coração, porque foi eu que fiz, minha mão está ali, olha como é bom os homens construindo. Meu irmão, Deus está nos chamando hoje para desacelerar, para a gente voltar e enxergar as obras que o Senhor tem feito, amém, igreja? Contemplar a grandeza do Senhor, porque quando nós começamos a contemplar a grandeza de Deus, sabe o que acontece? Você começa a olhar para a sua vida e você começa a falar, obrigado Jesus, porque hoje eu tive o alimento. Quantas vezes que você já agradeceu pelo alimento que você teve? Nós comemos a semana inteira aqui, ninguém passou fome, meu irmão. Está todo mundo fortinho, todo mundo está feliz, coradinho, porque ninguém passou fome, mas nós comemos com tanta rapidez, nós não damos valor, que nós não conseguimos agradecer. Nós não agradecemos pela casa que Deus nos deu, nós não agradecemos pela família que Deus nos deu, nós não agradecemos pelo meio de transporte que nós temos um teto, uma igreja, sabe por quê? Porque nós estamos correndo, nós estamos sempre acelerados. Não, Deus fala, desacelera, e começa a glorificar a Ele pela grandeza que Ele fez na sua vida, aleluia. Salmo 19, capítulo 1 diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, nem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Amém, meus irmãos? Davi contemplou a glória de Deus, e ele escreve Salmos, versículo 1, 19, coisa mais linda, os céus manifestam a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus, meus irmãos, é viver ouvindo o que Ele tem para nós. Desce, e eu falarei contigo. O diabo não precisa, meus irmãos, fazer com que você faça aquilo que ele quer mais, não. Ele tirar você da vontade dele. Se ele conseguir deixar você de louvar, ele não precisa fazer o que ele quer. Se você parar de ler a palavra, não precisa você deixar de vir na igreja. Se você começar somente a ouvir os problemas da sua casa, você não vai ouvir a voz dele. Então o diabo, a estratégia dele é te distrair, meus irmãos, porque se ele te distrair, você vai perder a vontade do Senhor. Porque ele sabe que quando você está em comunhão com o Senhor, quando você ouve a voz dele, você vai ser moldado, você vai ser vocacionado, você vai cumprir o chamado dele na sua vida. Então o diabo sabe disso, então ele vai fazer você se distrair, meu irmão. Então hoje pare, analise, saia daqui desse culto hoje falando, Senhor, o que eu preciso, Senhor, parar? Não, Senhor, quantas vezes que eu tinha vontade de fazer mais um curso, de estudar, de fazer mais algo, e o Senhor falava, não é o tempo. Hoje é o tempo de você cuidar da sua casa, hoje é o tempo de você trabalhar em tal área, hoje é o tempo de você se preparar para o Senhor. Não, Senhor, não, hoje é o tempo de você estar em comunhão, hoje é o tempo do descanso, hoje é o tempo do renovo. Nós precisamos entender o tempo de Deus para nós, amém? Senhor, que o Senhor nos dê direção, aleluias, que possamos desacelerar, para ir até a casa do oleiro e contemplar a obra que Ele está fazendo. Que Deus fale conosco de forma tremenda, amém, meu irmão? Deus permite atrasos, Deus permite situações ruins, Deus permite nós enfrentarmos grandes tempestades, viu? Deus permite você passar por lutas grandes, sabia disso?
Sabe por que Ele permite? Porque Ele nos ama, porque Ele quer falar conosco, porque às vezes é nesse tempo que você abre o seu coração e você ouve Ele falar, é nesse tempo que você consegue ouvir a voz dEle. Eu já contei aqui que uma época eu fiquei uma semana internado no hospital, era para ficar um dia, e Deus queria falar muito comigo, de lá saiu um projeto até aqui da igreja, e Deus queria falar comigo, mas eu estava tão acelerado, meu irmão, tanta coisa, porque a gente vive de manhã até de noite, de madrugada, a gente não para um segundo. E aí Deus queria falar, eu não estava entendendo, e Deus usou 6 dias para mim aprender que eu tinha que desacelerar. Aí no 6º dia para o 7º, de madrugada, o Senhor falou comigo, me acordou, e estava no hospital internado, sozinho. Naquele dia Deus falou de forma tremenda comigo. Acho que eu fiquei 1h30 orando em línguas, e falei, Senhor, o Senhor começou a me trazer a revelação, o Senhor começou a falar comigo, o Senhor me trouxe o direcionamento, eu entendi, falei, Senhor, obrigado, eu usei essa expressão, Senhor, sim, então é esse tempo que o Senhor quer, eu fico mais 2 semanas aqui, não tem problema. Eu tinha entendido, eu falei, Senhor, agora eu fico mais 2 semanas. Aí Deus, para me contrariar, falou, não, acabou sua folga, agora você vai trabalhar. Aí no outro dia Ele me deu alta, eu estava até feliz de ficar mais umas 2 semanas agora lá descansando. Falei, entendi, Senhor, entendi, tudo vai dar certo. Eu não sou dono da razão, eu não sou aquele que governa o mundo, Senhor, não, eu não sou aquele que é o essencial, não, as pessoas vivem sem eu, entendi, Senhor, tá, deu certo, então tá bom, já que é isso agora, Senhor, deixa eu mais aqui uns dias que eu estou comendo, bebendo, a comida era gostosa, meu irmão, falei, estou tranquilo, tinha televisão, TV a cabo, internet, eu falei, estou feliz. No outro dia de manhã o médico deu alta, mas eu entendi que a gente precisava desacelerar, para ouvir a voz do Senhor. Deus permite certos atrasos na nossa vida, não é porque Ele quer ver a nossa desgraça, Ele quer ver Ele é ruim conosco, não, é porque Ele nos ama e fala, agora desacelera, desce e vai lá ver o que eu tenho para você. Às vezes o Senhor permite coisas que nós não entendemos, na hora nós não vamos compreender, viu, mas entenda, meu irmãozinho, minha irmãzinha abençoada, Ele não faz conforme você quer, Ele faz conforme está no propósito dEle, você sabia? Fica com cara feia agora, não tem problema, meu irmão, vou ficar com cara feia, com biquinho para Deus, não tem problema. Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar fazendo conforme Ele quer, Ele vai fazer da forma que Ele desejou, porque um dia você falou, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, toma o controle, Jesus, eu renuncio todo o meu passado, eu abro mão, Senhor, de servir qualquer outro Deus, eu abro mão, Senhor, de servir ao pecado, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Você não fez essa oração um dia, meu irmão? Então Ele está cuidando de você, Ele está te instruindo, Ele está tendo o prazer de direcionar a sua vida, então preste atenção. Não fique de fora da casa do oleiro, não fique de fora da igreja. Tem pessoas que acham que vai começar um problema, a pessoa fala assim, pastor, eu deixei de vir, não sabe por quê? Uma pessoa usou esses dias uma expressão, esses dias não é que usou, ela saiu da igreja, e ela usou a seguinte expressão para mim, pastor, quando vim para a igreja só tive problema, pastor. Falei, não, ele falou, não, é sério, pastor, eu gosto muito de você. Ele falou assim para mim, nossa, é tão gostoso a igreja, vim, mas não, eu entrei na igreja, eu tive vários problemas de casamento, eu falei, isso aqui é Deus, estava ajustando, meu irmão. Ele falou, não, mas eu não estava preparado para isso. É triste, meu irmão, não é para dar risada. E ele está fora da igreja hoje. Por quê? Porque é dentro da igreja, é dentro do corpo que nós somos tratados. É na casa do oleiro que nós somos consertados. O propósito todo é nós estarmos na roda. Falei do vídeo, assistimos esses dias a manada lá, o leão com o javali, não sei qual que era lá. E ele vai estrategicamente, ele vai cercando, ele fica do lado. E a manada caminha sozinha. Quando um sai da manada, os leões vão lá e cerca ele. E fica só cercando, ele vai correr, ele tenta sair, não consegue, até a hora que ele para, ele fica cansado e ele cai, o leão vai lá e mata ele. O diabo faz da mesma forma. Quando nós estamos sozinhos, nós vamos achar que nós vamos conseguir vencer, não vence, meu irmão. Quando nós estamos achando que nós somos os super-heróis, nós não somos.
Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos de Cristo, nós precisamos ser tratados pelo Senhor, nós precisamos estar, meu irmão, lá na roda, lá sendo tratado, sendo moldado pelo Senhor. Senhor, eu volto hoje novamente, papai, mas muda a minha vida, transforma, sabe, fez uma fissura aqui no meu vaso, Senhor, oh Deus, tive uma fissura, o pecado entrou, Senhor, sabe, Senhor, os desejos da carne, Senhor, eu fiz isso errado, Deus, eu me desviei da sua vontade, Senhor, eu não estou ouvindo mais sua voz, é uma fissurinha, volte hoje, Deus quer te moldar novamente hoje, amém, meu irmão. O trabalho do oleiro é um trabalho artesanal. A Bíblia não fala que ele tinha uma linha de produção, e as máquinas iam lá e produziam os vasos, não, ele passava na mão do oleiro. Ou seja, Deus trabalha de forma individual com cada um de nós, amém, meu irmão? A onisciência, a onipresença de Deus é tremendo. Deus, Ele conhece o seu interior. Eu só estou olhando para vocês, eu não sei o que está passando na mente de vocês, eu não sei o tamanho do problema de vocês, eu não sei as dificuldades, eu não sei os anseios, eu não sei, eu não vou saber mesmo, porque nós não somos Deus, mas a Bíblia fala que Deus, Ele pega aquele vaso, e aquele vaso, ele é especial, ele é único, e Ele fala que, olha, ele estava nas mãos do oleiro, e de repente o vaso se quebra na mão do oleiro, e o que Deus faz? Deus podia falar assim, joga fora esse vaso, esse barro aqui, e eu pego outro, vou fazer um melhor, porque esse não está dando certo. Deus podia jogar fora aquele barro, Ele podia destruir, Ele podia falar, não tem mais valor, mas não, o que Ele faz na mão dele? Ele pega o mesmo barro e fala, não, eu sou o artista dessa história, eu sou o governo, eu sou do governo da vida dessa pessoa, eu sou aquele que cria. Ele pega o mesmo barro, e Ele não desperdiça aquele barro, Ele não joga fora aquele barro, Ele não deixa ele de lado, não, Ele fala, esse mesmo barro quebrou nas minhas mãos, então nas minhas mãos eu vou refazer ele. E a Bíblia fala que o oleiro faz um novo vaso, da forma que melhor aprove a ele. Nós somos, meus irmãos, peças exclusivas nas mãos do Senhor. Nós somos peças exclusivas, meu irmão. Não tem dois com a mesma digital, não, sabe por quê? Porque você é um fruto do sonho de Deus. Você, meu irmão, é escolhido desde a eternidade. O Senhor já tinha, meu irmão, um projeto para você. Você não é um vaso do acaso, não. Ele não te dispersou, sobrou o restinho, pega e vou fazer aqui um vaso melhor, não. Você é um vaso precioso para o Senhor, e Ele faz novamente. E não é um processo automático, cada um ele age de uma forma. Só tenha disposição para ficar na mão do Senhor. Só tenha disposição para estar na mão do oleiro, meu irmão. Só tenha disposição para deixar Ele fazer o que Ele quer. Tudo bem, meu irmão? Amém? Amém nada, vocês são tudo mentirosos agora, viu? Mentiroso é pesado, mas nós somos mesmo. Que a gente fala amém, mas não deixa Deus trabalhar conforme Ele quer. Deus pode trabalhar desde que seja da minha vontade, não é verdade? Deus pode fazer desde que eu aprove. Senhor, faça da sua vontade, mas antes eu quero ver o esqueleto e eu quero aprovar, porque se não for do meu jeito eu não quero. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele faz da forma que Ele quer, e a forma que Ele quer é perfeita para Ele. Nós muitas vezes não entendemos, a Bíblia fala que o projeto ele estava trabalhando lá na roda, e a roda estava trabalhando, e o oleiro lá moldando o seu vaso, moldando lá, fazendo, ou seja, a obra continua. O Senhor nunca deixou de trabalhar na sua vida, amém, meu irmão? A roda continua ligada, ela continua, Ele está lá de forma manual pisando, e a roda está continuando, ou seja, Deus está continuando trabalhando na sua vida de forma poderosa. Ele não desistiu de você, Ele não se esqueceu, Ele continua fazendo conforme Ele quer. Pastor, eu não estou entendendo nada. Não entenda, meu irmão, se entregue nas mãos do Senhor, faça conforme Ele deseja. Fala, Senhor, é para tirar isso, amém, Deus, tudo bem. Senhor, se precisar quebrar, quebra, mas eu sei que o Senhor vai fazer, vai refazer um melhor. Hoje, às vezes, essa manhã, Deus está falando que Ele quer refazer vasos novos, meus irmãos. Ele quer consertar, Ele quer, meus irmãos, que você fique na
na presença dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A obra dEle é perfeita, não é a minha obra, porque eu sou falho. Eu vou, meus irmãos, uma hora ou outra, eu vou me enganar, eu vou errar, eu vou desistir, mas a obra dEle é perfeita em nós. Se for preciso, volte hoje, dá uma passadinha na casa do oleiro hoje. O Senhor fala para a gente, assim como essa música está suave aqui no fundo, gostosa. Às vezes nós precisamos fazer assim, ó. Respira aí, meu irmão, puxa assim, bem gostoso. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Queremos falar tanto. Sabe você que se mexe demais? Deus está na roda, fazendo o trabalho dele. A pessoa se mexe tanto que quebra toda hora o vaso. Não dá raiva às vezes, meus irmãos? Dá raiva. Já viu a criança quando é pequenininho? Meus filhos, para cortar o cabelo, Guilherme, Leonardo e Felipe, era a minha incumbência. Paulinha falava, são homens, problema é seu. Se fosse mulher, ele levava no cabeleireiro de mulher. É homem, leva no barbeiro lá, dos homens lá. Aí chegava eles lá, o que eles faziam quando era pequenininho? Chorava. E às vezes ele chegava para casa, a régua aqui embaixo estava assim. E eu ouvia. E a Paulinha falava, você não é competente nem para cortar o cabelo dos seus filhos? Olha, o cabelo desse menino está ridículo. Eu falei, mas é que ele não fica quieto. E o cabelo falava toda hora, não, lindinho, né? Fica calma, o tio vai cortar. Na hora que ia cortar, eles mexiam a cabeça. Aí ficava feio, meu irmão. Às vezes Deus está assim, Deus está querendo trabalhar com a gente. Nós estamos sentados lá, Senhor, trabalha. Mas aí eu vou lá e levanto de novo. Não, é do meu jeito. Aí muda, tem que zerar tudo de novo. Deus está lá na roda, está lá de novo querendo fazer, aí você novamente se mexe, sabe por quê? Porque você é autossuficiente, você é orgulhoso, você acha que você é esperto, você não quer saber do trabalhar de Deus na sua vida, meu irmão. Tem pessoas que nós conversamos aqui, meu irmão, e eu falo, meu Deus, eu usei a expressão no primeiro culto, só se tiver um pau de ferro para dar na cabeça da pessoa para ela mudar. Porque você fala, você ora, você conversa, você manda até para o médico e a pessoa não muda. Eu falo, meu Deus, não quer mudar. É aquela pessoa que fala, eu estou na mão do oleiro, mas é mentira, não quer. Não consegue desacelerar. E aí vem o Salmo 46 e fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Viu, você não é o dono da roda, você só é o barro. Viu, deixa eu falar para você, você não é o oleiro não, viu meu irmão? Eu tenho que lembrar isso às vezes aqui, nós não somos o oleiro, nós somos só o barro, você sabia disso, meu irmão? Deus não falou que nós éramos ouro, que nós éramos a prata, que nós éramos o bronze, Deus não falou que nós éramos uma pedra preciosa, não, Deus falou que nós éramos o barro. Por quê? Porque o barro é aquele que às vezes não tem tanto valor, sabe por quê? Porque a glória tem que ser para o Senhor, e o barro é o único que é moldado com as mãos. O barro tem um papel importante, porque ele é moldado, ele pode quebrar, põe água de novo, vai, amolece de novo, vamos fazer ele novamente, vai, faz um melhor agora. Nós não somos oleiro, nós não somos aquele que nós acreditamos muitas vezes. Você tem que entender, você está nas mãos do Senhor, então deixa ele trabalhar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus fala, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, amém igreja? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele está com você, meu irmão. Confie no Senhor, descanse no Senhor, entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor, confie nele. Deus faz como Ele quer, não fique mexendo quando Ele está trabalhando, Ele tem um propósito, amém meu irmão, muito maior. Para encerrar essa mensagem, que agora eu fui ver, a hora voou, misericórdia, acabou, corta ela aqui. Entenda, não é da forma que você quer, mas Deus sabe o que é melhor para você. Ele te ama tanto que Ele fala,
desacelera um pouquinho. Ouça a voz dele. Se for preciso, abra mão daquilo que às vezes você gosta, pelo que você acha que é importante, porque às vezes não é importante isso para o Senhor. O mais importante é ouvir a voz de Deus, porque os planos que eles têm para nós, a Bíblia fala, é muito maior do que os nossos. Os planos do Senhor para nós é muito maior, e às vezes o plano dele confronta com os meus planos. Você sabia disso? Esses dias eu e a Paulinha, nós orando por um projeto que nós tínhamos, e nós ficamos tão felizes com o nosso projeto, e Deus vai abençoar, meu amor, vai. Nós oramos, meus irmãos, à noite nós fizemos campanha de oração de madrugada. Sabe o que Deus fez? Não fez. Aí sabe como nós ficamos? Chorando. Senhor, você é tão ruim, Deus, com a gente, Senhor. Por que, Senhor? Eu sou tão bom, Senhor, para Ti. Eu estou lá todos os dias, Senhor, Te adorando. Por que o Senhor faz isso comigo? Não, Senhor, eu não te pedi nenhum impossível. Para mim é bom, mas para o Senhor, Deus, prova agora que o Senhor me ama. E nós ficamos bicudinho, meu irmão. Ficamos bravos. Não vamos orar mais hoje. Aí Deus vem e fala assim, porque os meus planos são muito maiores do que os seus planos. Os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos. Acho que Deus olha e fala assim, filhinho, para, você está sendo moldado. Lembra que você está na roda, você está caminhando. Não é às vezes conforme você quer, mas conforme tem que ser, porque eu tenho um plano, um propósito. Todo vaso, meu irmão, tem um propósito de vida. Todo vaso, meu irmão, que se coloca na mão do oleiro tem um propósito, porque Deus está moldando, não é para nós ficarmos um vaso bonito em exposição na sala, aquele vaso brilhante, não. É um vaso que vai sair para trabalhar, é um vaso que vai cumprir o chamado do Senhor, é um vaso que vai, meu irmão, refletir aquilo que Deus tem. Se você está nas mãos do Senhor, você jamais vai ser só um vaso de enfeite, o vaso que não tem valor, não. Deus vai promover você a um tempo de graça, de alegria, um tempo de ser usado nas mãos dele, amém, igreja? Ele é soberano em tudo que ele faz. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, aleluia. Senhor, faz conforme Tu queres, Jesus. Lembrei de uma canção no primeiro culto, que nós cantamos que Ele é soberano sobre toda a terra e céus. Ele é, Senhor, mas apesar da glória que tens, Ele se importa comigo e com você também, amém. Estar na mão do oleiro, meu irmão, é deixar Ele fazer conforme Ele quer. E Ele vai fazer um vaso tão perfeito, tão poderoso, tão bênção, porque Ele continua sendo Deus, amém? Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é fiel. Vamos orar ao Senhor e peça para Ele, fala, Deus, que o Senhor me molde conforme o Senhor deseja, Pai. Mesmo que doa hoje, mesmo que hoje seja difícil, fala, Senhor, faz conforme Tu queres, Jesus. Essa luta não é para a morte, essa dor que nós estamos passando é para aperfeiçoamento. Esses conflitos nós estamos tendo é porque às vezes o Senhor está querendo colocar você no lugar que Ele deseja. Precisamos ouvir a voz do Senhor hoje, meu Deus. Senhor, fala conosco hoje, meu Pai amado. Vem, ó Espírito Santo de Deus, Pai, faz conforme Tu queres, Jesus. Senhor, nós não sabemos nada, Senhor, nós não somos dono de nada, Senhor, nós precisamos da graça do Senhor em nossas vidas, Senhor, nós precisamos da graça do Senhor em nós, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, faz, ó Pai, do seu jeito, Senhor, venha, Senhor, Pai, o Senhor tem falado para nós, aquietai-vos, desacelera, meu irmão, desacelera, ouça a voz do Senhor. Senhor, fala conosco, ó Pai, precisamos ouvir a sua voz, ó Pai, caminhar com o Senhor, Pai, ser cheio da Tua presença, meu Deus amado. Senhor, nos leva hoje à casa do oleiro, Senhor, se for preciso hoje, Senhor, eu quero fazer, Senhor, uma visita, Pai, na casa do oleiro, meu Deus, Senhor, nós possamos estar quebrados, Senhor, mas nós estamos na mão do oleiro, meu Deus.
Deus. Oh Jesus, nós estamos na mão do oleiro, ó Pai amado. Faz conforme Tu queres hoje, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és. Você pode dizer isso a Ele? Absoluto. Tudo que existe, Jesus, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você pode dizer mais uma vez: Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Tu és o Senhor absoluto, Jesus. Tudo que existe, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito. Tu és tremendo. Agora vamos cantar com fé, meu irmão. Solte tua voz, declare: mas apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também, Jesus. Importas comigo também, aleluia. E esse amor tão grande leva-me a amar-me. Tu és, Senhor, Tu és tremendo. Mais uma vez: mas apesar dessa glória que tens, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também, aleluia. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me. Tu és tremendo. Obrigado, Jesus, porque Tu és tremendo, Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Ele não se esqueceu de você. E por Ele te amar, você está na roda, meu irmão. Por Ele te amar, Ele molda conforme Ele quer. Por Ele te amar, Ele quer ter comunhão com você. Por Ele te amar, Ele falou para você hoje: desacelera um pouquinho. Desacelera, meu irmão. Não é tudo tão importante, não. O importante é primeiro ouvir a voz do Senhor, amém? Que Deus abençoe sua vida. Nós somos obra do Senhor, e Ele vai completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o seu domingo seja muito abençoado, que a sua semana seja repleta de notícias boas, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o seu mês seja um mês de notícias abençoadas, Senhor, de portas que vão se abrir, em nome de Jesus. Que você viva o tempo do milagre do Senhor, o tempo da confirmação do Senhor. Que Ele te revele, meu irmão, os planos dEle, porque são muito maior. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que você saia cheio e cheia da presença de Deus, para a glória dEle, amém?